E aí galera, boa noite. Hum. Então, essa live aqui, ela vai informar um pouco o porquê da necessidade de fazer o resgate não só da nosso, como o resgate dos nossos mentores, ok? Eu ia fazer essa live às 9 horas, horário de Brasília, porém eu decidi fazer um pouquinho mais cedo porque eu preciso descansar. Então, gente, é assim. Dentro da situação da Terra, existe uma questão bem interessante que são os confrontos dentro das regiões umbralinas, certo? Essas regiões umbralinas, infelizmente a Terra, por ressonância, pela situação que se encontra, é muito mais comum a gente frequenciar essas regiões porque a Terra ela é um planeta exílio, tá? E por ser um planeta exílio, acontece de que nós, por padrões ressonantes, por padrões conscienciais, hologramas, implantes, contratos, etc., nós frequenciamos muito mais fácil as regiões umbralinas, tá? Muitas pessoas elas não entendem que os nossos mentores eles não são tão evoluídos como nós imaginamos que são. Dentro do contexto astral da Terra, existe um parâmetro, uma divisão entre os astrais, certo? Que é o alto astral, certo? Que unifica as confederações, os mestres ascensionados. O médio astral, que é onde ficam as colônias, certo? E o baixo astral, que é a região umbralina fisicalidade, certo? Nossos mentores, eles na realidade, na sua grande maioria, são pessoas que conviveram com a gente de forma consanguínea, ou cônjuge, ou um amigo, pessoas que tiveram uma afinidade e por alguma questão se tornaram pessoas que nessa vida estão aqui para nos ajudar. Esses são os mentores. É a base primária de defesa do ser humano em termos de espiritualidade, certo? Mas o que acontece? O mentor, ele por não ter conhecimento, por não saber lidar com essas questões, por não ter recebido orientação, muitas vezes eles deixam a gente ou ir para o umbral por conta, por não terem capacidade de lidar com aquela situação, ou por, como é que eu posso dizer? Ou eles ficam presos ali dentro, certo? E isso que é muito complicado. O mentor espiritual, quando ele deixa a gente ir por umbral por conta, acontece algumas questões que dificultam o caminhar da nossa vida, porque causam danos colaterais, por assim dizer, certo? É, Dentro desses danos, até eu anotei aqui, pode dar tonturas, certo? Corpo lento, desacoplado, dores pelo corpo todo, náuseas, febre, moleza no corpo, falta de concentração, cansaço extremo, visão turva, dores de cabeça, falta de apetite, memória conturbada, pesadelos, falta de sono, insônia e baixa imunidade, certo? Quando acontece uma situação do mentor permitir ou por não ter capacidade de nos proteger de umbral, nós somos infectados, certo? Por que infectado? O umbral é uma máquina, tá? Por um umbral ser uma máquina, o que ocorre dentro daquela região? Existe uma questão de entrada e de saída através de padrão atômico, certo? Então todas as pessoas que entram naquelas regiões, elas entram e saem e são observadas por isso. A dimensão em si, os mentores, eles não conseguem ter uma forma de nos ajudar, porque quanto mais denso for a região, no caso a Terra em si, mais difícil é para as energias positivas conseguirem adentrar nessa densidade, certo? Então, quando um ser humano despreparado ele entra dentro do umbral, sem treinamento, sem entendimento, existe uma tecnologia dentro dessa realidade.
E essa tecnologia, ela se faz com que o ser humano seja facilmente identificado e rastreado. Aí que entra a questão dos chips, tá? Os chips, eles são colocados dentro do corpo astral da pessoa, não no corpo físico. Por isso que muitos desses males que eu citei, a pessoa ela sente e não, como é que eu posso dizer, ela vai para o hospital, ela vai para um médico, procurar atendimento e não acha a solução. Essa é a função dos chips, é um controle de frequência. Ele impede que a pessoa acesse outras informações muito mais sutis através do chakra cardíaco dela. Então o chakra cardíaco e o humeral, que é cardíaco aqui na frente e o humeral atrás das costas, ele fica totalmente contaminado com implantes holográficos, certo? Esses implantes holográficos, eles servem para manter o ser humano, através das emoções, preso em um padrão de frequência. Porque o chakra cardíaco é onde fica a chamatrina. Então, nós ficamos totalmente não identificáveis para informações mais sutis, assim como nossos mentores. O mentor, quando ele não tem capacidade para poder nos ajudar, ele ficando preso dentro dessa bolha chamada umbral, ele não consegue abrir nossos caminhos. Então nossos caminhos ficam parados, ficam presos. Porém, para fazer um resgate desse nível e levar esses mentores para uma clínica e para uma colônia, consequentemente, é necessário um plano de resgate com hierarquias altíssimas. Porque uma pessoa em si, ela possui entre 28 a 32 entidades na média de mentores. Então, esse quadro de pessoas que estão em outro nível de frequência, ele é um pouco amplo, porém é pouco se a gente for colocar na ponta do lápis o tanto de problema que existe nesse planeta, tá? Então, o que ocorre? Eu vou depois colocar um depoimento interessante sobre essa questão que me fez fazer esse vídeo. É necessário fazermos um trabalho de resgate dos nossos mentores também, tá? Então, o que ocorre? Esses mentores, quando são resgatados, em um atendimento, por exemplo, eles ficam entre 3, no caso mais fácil assim que ocorreu, porém geralmente fica em 15 a 20, 25 dias dentro dos hospitais, certo? Telos, Sara, Santa Metista, Santa Esmeralda e outros demais. E depois eles vão para as colônias receber um upgrade. Esse upgrade determina também o caminho para eles. Muitas vezes temos mentores substituídos, tá? Os mentores são substituídos ou eles retornam. O quadro obsessor, que são aquelas pessoas, quando é um espírito, quando é uma pessoa em si, o quadro obsessor ele também é resgatado, ele também recebe auxílio e recebe upgrade. Em algumas situações já ocorreram de obsessores passados se tornarem mentores de uma pessoa que recebeu o tratamento, tá? É muito complicado a gente falar sobre os mentores, porque nós aprendemos que os mentores são espíritos. Eu não gosto de tratar como espírito, porém é a melhor forma de tratar. Eles só estão de uma frequência acima, a rotação do elétron sobre o átomo é maior. Então, os nossos mentores, eles precisam de auxílio, assim como nós. A gente tem uma ideia um pouco equivocada sobre o que é um mentor, sobre qual a função do mentor, sobre quem são nossos mentores, tá? E isso é uma questão delicada, porque infelizmente estamos vivendo uma situação que é até chato falar, existe um ego, uma prostituição dentro da espiritualidade, que acontece a deturpação das informações. Então, você hoje escreve uma informação X, a pessoa pega o X, transforma em X ao quadrado. Então, isso impede que vocês acessem informações verdadeiras. Então, deste modo, fica muito difícil
receberem ajuda, tá? E acontece uma defasagem muito grande dentro dessas questões que impedem vocês também, como já me impediu de encontrar respostas, tá? Infelizmente, muitas pessoas nasceram na Terra, porém a densidade aqui é muito alta e é preciso uma força de vontade extraordinária para manter um caráter bem trabalhado, tá? Então nossos mentores precisam sim de suporte. Quando a entidade fica presa dentro do umbral, por umbral, vou explicar mais uma vez. O umbral ele é uma bolha, tá? É uma bolha de energia, assim como a nossa dimensão. E essa bolha de energia, ela é uma realidade à parte dentro de outra realidade. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, entre a quarta dimensão e a quinta dimensão, existe um vácuo dentro do espaço, por assim dizer. Esse vácuo, ele é um umbral. Os seres que nós denominamos negativos, eles construíram através de tecnologia o umbral, tá? O umbral, ele por ressonância, ele tem conexão com planetas exílio. Então, dentro do exílio da Terra, na parte umbralina, existe uma conexão como se fosse um buraco de minhoca da Terra com outro planeta que pode estar em outro quadrante, certo? Então, o umbral, ele é uma máquina que lucra, que dá dinheiro, energia dentro da espiritualidade é dinheiro. Nós, seres humanos, fomos impedidos de entender o conceito de energia e estamos caminhando ainda para essa questão de energia, tá ok? Então, os nossos mentores, eles precisam sim de suporte. Infelizmente ou felizmente, acreditando ou não acreditando, é necessário. Às vezes nós tomamos um banho de folha, às vezes recebemos um tratamento, porém não fazemos um tratamento específico para eles. É por isso, é deste modo que acontece que muitas terapias não dão certo, tá? Às vezes a vida da pessoa continua emperrada, porque os mentores em si estão presos dentro do umbral ou não conseguem trabalhar, porque a questão que vocês carregam é muito alta para eles. Então dificulta ainda mais a questão da saída da Terra, a questão da ascensão, tá? Que é deixar de reencarnar na roda de samsara terrestre, tá ok? A nossa consciência ela precisa de auxílio. Então a nossa primeira linha de auxílio são os nossos mentores. Os nossos mentores presos na região umbralina, nós não conseguimos andar para lugar nenhum. Essa é a realidade, tá? Não tem condição da vida andar sem que esses não recebam suporte. Porque nós, por estarmos nessa energia densificada, congelada, nós não temos muito o que fazer. Porém, do outro lado, sim. Então, os nossos mentores, eles têm dificuldade, muitas vezes, de abrir os nossos caminhos. Quem faz o trabalho em si, para a nossa vida andar, são eles. Não é terapeuta, não é médium, não é ninguém. São eles. Porém, alguns médios têm a capacidade de fazer um resgate com os planos de resgate do outro nível e trazer esse resgate para aqui e tirarem eles desse baixo astral que nós nos encontramos. Porque a parte física da Terra em umbral é baixo astral. O médio astral são as colônias, tipo o nosso lar. As naves etéricas são alto astral, tá ok? É muito difícil a gente entender ou encontrar um local ou pessoas que entendam desse assunto e façam um resgate. Muitas vezes elas não têm culpa de não conseguirem fazer o tratamento da forma adequada, tá ok? É muito complicado encontrar, infelizmente. Como eu falei, existe uma defasagem muito grande de pessoas até que você assiste, acompanha de serem sérias, porém elas se perdem por muito pouco. Não por culpa delas, mas por chegar a um nível tão alto de entendimento, elas se perdem. Então é necessário um controle também dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Não sei explicar como identificar uma pessoa séria de uma pessoa errônea. Eu acredito que está muito mais na questão da pesquisa, de você saber se a pessoa já tem um histórico positivo ou negativo, porém nem sempre isso é fácil de encontrar. Então está muito mais fácil você tentar entender
essa questão de separar o joio do trigo dentro de uma terapia, dentro de um resgate, é, não diria nem arriscando, mas acho que o único caminho é sentir. Tá? Acho que sentir dentro, você acompanhar a pessoa, tentar ver se ela passa veracidade dentro daquilo que ela está informando, é o melhor caminho. De resto, não tem indicação, não tenho como falar, porque os mentores em si eles estão presos. Eu, por algum motivo, eu neguei muito tempo o que eu estou fazendo hoje. Então, esse negar meu que me trancou por muito tempo. Então, a minha situação foi à parte. Porém, a maioria, eu posso colocar até, para não botar 99, boto 90% dos seres humanos precisam sim ter seus mentores resgatados. Tá ok? Existe um trabalho chamado Operação Resgate, que muitas pessoas estão tratando esse trabalho como se fosse algo você sair da Terra, porém é um resgate da consciência, da compreensão do espírito em relação ao cosmos. Mas as pessoas também têm uma ideia muito pequena do que é o cosmos, tá? Existem questões que ainda preciso explicar um pouco lá para frente, porque o entendimento em si, para poder filtrar aquilo e passar um beabá, para poder dar uma rotação no neurônio, é um pouco mais complicado. Porém, a gente precisa compreender que, acima de tudo, nós estamos limitados, certo? E precisamos sim limpar muitas questões, e essas questões são sérias e precisam ser tratadas com muita responsabilidade. Nós não podemos, acima de tudo, usar o conhecimento a favor de questões pequenas que denominamos ego, certo? O ego inferior, porque o ego em si é a identidade da alma. O ego, ele não é uma doença, não merece morrer nem nada disso. O ego é a identidade da alma, porém, dentro das características da Terra, ele vai assumir a postura das suas experiências reencarnacionais. Se a pessoa ela tem um ego mal trabalhado, é egoísta, por exemplo, ela tem esse histórico ligado ao egoísmo desde lá de trás, por alguma questão, assumiu esse contrato e trouxe esse egoísmo. Assim como a bondade, etc. Tá? Então, vou ressaltar de novo que os nossos mentores precisam de suporte e precisam de auxílio. Ao retornarem, quando esses mentores retornam, a nossa vida pode caminhar como também não pode caminhar. O mentor, ele faz um investimento dentro da vida daquele que lhe protege. Quando o mentor ele recebe esse upgrade, percebe que a pessoa que ele protegia e ajudava não quer nada com a hora do Brasil, ele abandona. Então a pessoa ela pode sim ficar sem proteção alguma e um entrante, um obsessor acoplar dentro do seu chakra básico e fazer ele mudar seu comportamento. Tá ok? Uma pessoa quando ela morre no umbral, ela pode também sofrer uma possessão. O entrante vem e acopla dentro do seu corpo físico e a família não percebe muitas vezes a alteração e ele muda o comportamento de forma gradual ou de repente. Então é uma questão séria que a gente merece estudar, entender e compreender, que infelizmente está tendo uma defasagem muito grande dentro disso e o lucro ele está sendo muito mais visado do que qualquer outra coisa. Devemos sair um pouco do beabá, daquelas questões da gratidão, dessas coisas, porque a mudança, a gratidão ela é uma arma de mão única. O perdão também. Se você é grato, você vai ser grato pela vida. Se você agradece de coração, você vai agradecer e ponto. Se você perdoa, perdoa tudo e pronto. Não é algo que você trabalha todo dia, pá. É um trabalho que pode durar uma encarnação toda, porém é necessária. Certo? Não é isso que a gente fica falando o tempo todo, perdão, 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 não é isso. O perdão é uma força, é uma energia única, que quando é entendida, basta. Tá ok? Então, reflita um pouco sobre essas coisas que eu falei, sobre essas questões dos mentores, porque é uma questão séria
E não tentem fazer trabalho de limpeza para coisas como dinheiro, como essas coisas pequenas, gente. Pense no aqui, ó, que é o que importa. Você ter o suficiente é o suficiente. Não fique tentando ficar rico ou namorar, não sei o que. Vai sim, a limpeza vai trazer uma pessoa legal, se caso seja necessário para sua vida. Se não for, vivam a solitude, a plenitude, a completude, tá? Conheçam a si primeiro, aproveitem quando vocês fazem uma limpeza, um trabalho de proteção e etc. Conheçam a si, amem a si, contemplem a si, aproveitem o momento consigo mesmo. Literalmente, literalmente, amem a si. Quando você faz isso, você consegue ter uma, uma, uma plenitude real. Desse modo, vocês vão poder compreender e vão poder aceitar tudo que vem para a vida de vocês. Se vocês aceitarem de coração, dentro de um trabalho de limpeza e etc., e mudarem de coração, as coisas vão fluir sem nem vocês quiserem. É assim que funciona. Se vocês fizerem por barganha, por mais pequena que seja a barganha, vai atrasar ao lado de vocês. Não adianta. É desperdício de tempo e de energia. E seus mentores são ajudados porque eles querem sair dessa situação e você fica. Tá? Então é isso. Tá certo? Boa noite. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho.